Fala galera, beleza pura? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o canal Eu na Política. Se não for inscrito, se inscreva nesse canal, já vai deixando o seu like. E hoje vamos falar sobre coligações. E o que você tem a ver com isso? Tudo a ver. Você vai ficar sabendo no vídeo de hoje. Vamos lá? Bom, essa altura do campeonato você já deve saber que os vereadores não podem mais se coligar chapas de vereadores, ou seja, a proporcional ela não pode mais se unir apenas à majoritária. Então somente os partidos podem apoiar um candidato a prefeito ou vice-prefeito daquela chapa, sendo colocando o vice ou colocando o prefeito ou apoiando apenas. Esses dias me perguntaram aqui no canal se é possível um partido lançar apenas o vice-prefeito, sem os vereadores, por exemplo. Com certeza é possível, desde que seja aprovado em ata e, claro, tenha um candidato a prefeito para que esse partido tenha um candidato a vice-prefeito. Aí se o partido quer lançar somente vereadores, pode também. Se ele não quiser apoiar nenhum prefeito, também pode. Ele fica meio que chapa branca, né? Deixa os filiados escolherem para quem eles quiserem votar. Se o partido quiser largar só o prefeito, pode também, desde que tenha um vice-prefeito do mesmo partido, que ele precisa ter a dupla, né? Você tem o prefeito e vice-prefeito, ou se ele lança um prefeito e outro partido coloca o vice, também é possível desta maneira. E vereadores, quantos vereadores eu posso lançar? Essa dúvida a gente já respondeu aqui no canal, né? Que a cada 2 homens precisa colocar uma mulher, né? Respeitando os 30% de gênero. Pode ser o contrário também, a cada 2 mulheres colocar um homem, né? E pode lançar 50% do número de vereadores atuais da sua cidade. Já vamos supor que a sua cidade tenha 9 vereadores. 50% de 9 seria 4,5. Então arredonda-se para 5. Então você vai poder fazer uma chapa então com 9 mais 5, que seriam 14 candidatos. Essa é a sua chapa, respeitando a proporcionalidade. Então você vai poder pôr 10 de um gênero e 4 de outro gênero, né? Respeitando esses 30% de gêneros diferentes. Um outro internauta me perguntou aqui assim, ó, essa é uma pergunta que eu até tive dúvida em responder, fui dar uma pesquisada. Se a pessoa é transexual, em que categoria ela se enquadra? Ao sexo de batismo ou talvez a opção sexual que ela escolheu. O Tribunal Eleitoral entende que se a pessoa atualizar esses dados, o seu registro eleitoral como sendo do sexo feminino, por exemplo, vai contar como sendo do sexo feminino. Ou seja, o que vale é o nome social da pessoa. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber mais sobre esse assunto. O Dr. Caio que me passou, né? Dr. Caio Barbosa, nosso parceiro aí. Só lembrando que até o dia 6 de maio precisa ser feita essa atualização do cadastro na Justiça Eleitoral. Normalmente as coligações elas são feitas por poucas pessoas, então você como candidato a vereador tem que ficar atento a isso. Por quê? Os partidos têm os seus líderes e esses líderes é que levam seus anseios às reuniões. Então, como você é um candidato às vezes de primeira viagem, está começando agora na política, você precisa ter essa harmonia com o presidente do seu partido para já começar a falar os desejos seus. Por exemplo, olha, eu gostaria que o nosso partido estivesse coligado com o possível candidato a prefeito X. Enfim, fazer essa articulação interna é interessante, porque na hora de negociar, onde vai lá o presidente e mais uns 2 ou 3 membros daquele partido, eles vão ter essa base de dados dentro da própria casa, porque muitas coligações são feitas, as pessoas de alto escalão, vamos dizer assim, eles fecham uma coligação, mas a base não concorda com aquele fechamento de coligação, a base acaba rachando o partido que a gente fala, ou seja, a base não acompanha a decisão então dos maiores líderes. Às vezes são raras exceções, mas acontece, onde fica aquela coligação meia forçada, né? Não tem aquele amor para pedir voto. E a base é isso, uma eleição precisa ter vontade, ou seja, tem que ter amor mesmo para pedirem voto. Quando há uma coligação onde os candidatos à majoritária têm um alto índice de rejeição, vamos dizer assim, os próprios filiados acabam não pedindo voto porque acabam se sentindo meio que excluídos do processo, ou seja,
seja, não escutaram a gente antes de se coligar e decidiram coligar com essas pessoas que a gente não tem uma simpatia, vamos dizer assim. E esse é o momento certo das coligações, ou seja, é agora que começa a se articular as coisas para que lá na convenção, que vai ser lá final de julho até dia 15 de agosto, façam-se então os acordos propriamente ditos. Por enquanto é só conversas, ou seja, os partidos se unem, veem as propostas, vê se quem é os possíveis candidatos a prefeito, quem pode ser os possíveis candidatos a vice-prefeito, começa esse namoro, vamos dizer assim, até as eleições. Então, se você vai ser candidato a vereador, é interessante que você participe do processo, pelo menos aí falando para as lideranças do seu partido, porque daqui a pouco você sai numa coligação que você não gosta. Você acaba tendo que pedir voto para um prefeito que às vezes é antipático, que não é da sua melhor preferência, vamos dizer assim. Então esse é o momento de você já começar a mexer os pauzinhos aí para ajudar o seu partido a fazer uma boa coligação. Quando você for conversar com esses líderes partidários, essas pessoas que estão mais acima de você hoje, procure não enrolar muito. As pessoas que gostam de ficar contando muita historinha acabam não tendo uma atenção devida a esses líderes, porque normalmente esses líderes têm várias ocupações, são pessoas extremamente ocupadas, então você precisa ser direto ao ponto, já vai falando o que você precisa quando estiver com essas pessoas, porque se você for uma pessoa que enrola demais, você não vai ser ouvido da maneira que deveria ser, né? Então seja direto, vá direto ao ponto, já diz assim, olha, na minha visão, o candidato que vocês estão querendo apoiar tem muita rejeição na cidade. Vamos tentar outra via? O que vocês acham de nós tentar outra via? Será que o nosso partido pode lançar uma chapa pura em vez de se coligar? Qual é a vantagem de estar coligado com aquele partido? Enfim, fazer perguntas no sentido de fazer a esse líder repensar talvez umas propostas que talvez tenha recebido até o momento. E eu sou prova viva que muitas coligações, às vezes, elas são feitas nas vésperas das decisões. Então você não precisa se apavorar que tem que ser agora você decidir. Você tem alguns meses ainda para fazer essa articulação, mas eu sou prova viva porque em 2016 eu estava vice-prefeito de uma coligação, onde a coligação não andava bem, e optamos em criar uma terceira opção para a população. Ou seja, o prefeito que eu estava vice-prefeito foi a reeleição, um ex-prefeito foi a reeleição, tentando mais uma vez, né, ser eleito, e nós largamos uma terceira possibilidade onde ninguém esperava e fomos vitoriosos. Então, cabe sim a você que é candidato a vereador a ajudar nessas articulações. Nada é impossível até que você torne possível, não é verdade? Eu já citei aqui algumas vezes, time que não joga não tem torcida, é isso mesmo. Então, se o seu partido largar um candidato a prefeito, pode ser bom para você que é candidato a vereador, porque vai ter alguém do seu próprio partido sendo candidato a majoritário, e facilita também a atração desses votos para você. Defenda alguém que você goste aí na sua cidade, alguém que dê futuro para essa cidade. Não defenda aí ninguém goela abaixo. Ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Um videozinho rapidinho só para te dar um alerta que é o momento agora de articulações. Deixe seu like se você gostou e a gente se encontra no próximo vídeo. Se não for inscrito, se inscreva nesse canal. Grande abraço, até lá!